Vamos dar início então à conferência da professora doutora Luciana Gileone, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título da conferência tem um poema, Deslocamentos Interamericanos das Políticas de Maternagem. A professora Luciana é professora do Departamento de Ciência e Literatura na UFRJ, é bolsista de produtividade do CNPq, coordena o núcleo Poesia Laboratório da Palavra e co-coordena o Laboratório de Teorias e Práticas Feministas. Atua principalmente na pesquisa de poesia latino-americana contemporânea. É bacharel em Letras pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Realizou um pós-doutorado em Teoria da Poesia Moderna e Contemporânea na Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, é tradutora de narrativa, poesia e ensaios e mãe de 2 filhos. Achei muito legal você colocar isso no seu Lattes, já dialoga aí com o texto da sua conferência. Luciana, então, a palavra agora é sua. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo. Dá para escutar bem? Mais aí? Estou muito feliz de estar aqui. Eu conheci a Lívia no começo do ano, numa banca de doutorado, e eu falei de forma muito animada que eu queria muito conhecer a Unila. E o convite dela chegou, então fiquei realmente muito feliz de estar aqui, conhecer a universidade. É um projeto que é importante para mim por interesses biográficos e não só biográficos, também políticos. E também muito feliz de participar da comemoração dos 25 anos desse GT. O que eu vou falar hoje, no começo do ano publiquei esse livro que chama-se Conviver, Alentar, Costurar, Políticas da Maternagem e dos Cuidados na Poesia Latino-Americana Contemporânea. E quando a gente chega no livro, às vezes tem um monte de pesquisa e trabalho mais braçal que a gente faz e que fica um pouco de fora, uma espécie de pré-história. Às vezes a gente vai publicando antes algumas das partes dessa pesquisa, desse avanço, até chegar no livro, um livro de críticas, de ensaios, com corpos reduzidos. E eu queria trazer um pouco isso, com um apontamento, porque eu fui ver as publicações que eu já tinha feito, recuperando um pouco o material de pesquisa na poesia contemporânea, na poesia moderna e contemporânea, e eu vi que nos textos que eu tinha escrito acontecia o que costuma acontecer no nosso campo, que é separar a América Latina de Brasil. Então, eu tinha textos já montados com um corpo de pesquisa de poesia brasileira e outros de poesia hispano-americana. Então, achei que era uma ótima oportunidade para realmente fazer o que é meu objetivo, enquanto pesquisadora, enquanto profissional. Isso está no livro, O livro trabalha com um corpus variado, transita pela poesia brasileira, pela poesia de outros países de América Latina, inclusive por cenas que não são da poesia. Então, eu, sem mais delongas, quero trazer essa pré-história do livro para vocês. E tem essa característica de ter uma coisa bastante panorâmica. Vocês vão ver que tem muitos exemplos. Vou passear por muitos poemas e espero que não fique cansativo, tá? Qualquer coisa você faz em cara de quem já não aguenta mais e eu paro. Então, vamos lá.
A irônica maternidade do verso. A maternidade aparece como uma questão para a poesia, sob diferentes perspectivas, olhares, vozes e formas, desde que ela existe. Talvez porque tocar na maternidade seja, de algum modo, tocar na questão da origem e, no final das contas, na questão do ser, que é tão cara ao pensamento moderno. Porém, há também um viés menos ontológico em que o tema da maternidade costuma aparecer principalmente na escrita de mulheres e também no meu lápis. Às vezes, com uma singularidade quase testemunhal, atravessada pela experiência e sua relação com as expectativas socialmente ativas para a construção do gênero, e outras vezes, de modo declaradamente político e feminista, com uma subjetividade pública, vemos que em boa parte da produção contemporânea, a questão da maternidade, ou da maternagem, como prefiro usar, da politização dos trabalhos de cuidado, habita nos poemas de um modo bastante diferente de uma procura pela origem ou de qualquer sacralização da mãe com maiúscula. Este lugar tenso, onde se explora a dimensão pública e política de experiências consideradas íntimas ou individuais, parece nos permitir contar uma outra história da literatura latino-americana. Uma história que possa não apenas olhar para temas pouco observados pela crítica mais canônica, mas que permita pensar principalmente em modos não patrilineares, não marcados pela sucessão de estilos ou alicerçados na procura de identidades fixas para se definir. Se quisermos, então, ler particularidades e contatos na poesia latino-americana a partir da questão da maternidade enquanto questão política, seria interessante observar que já no início do século XX, algumas das poetas atuantes mais significativas convocavam a maternidade não apenas como tema, mas dentro de uma estratégia de enunciação que lhes permitisse se posicionar dentro de um campo predominantemente masculino, adotando um tom permitido, mas ao mesmo tempo fazendo críticas, ironizando as exclusividades e disputando um lugar nesse espaço público. Em 1938, o Ministério de Educação do Uruguai organiza um curso de verão sobre literatura, tendo em uma das tardes 3 poetas convidadas para falar sobre a sua labor poética, sobre seu modo de fazer versos, em 3 conferências. Elas são Alfonsina Storni, Gabriela Mistral e a local Juana de Barbour, já escritoras todas de certa notoriedade. Esta última, quem, na sua apresentação, a Juana, sua apresentação intitulada Casi em Pantuflas, quase de pantufas, vai tornar explícito seu modo de utilizar de forma estratégica muitos dos pressupostos que versam sobre o trabalho poético e sobre a capacidade feminina, como ela diz. E Barbour faz, a princípio, uma exposição bastante apolítica do labor poético. No entanto, exagera tanto na domesticidade e na feminilidade, está falando de escrever em pantufas no seu quarto, que acaba por politizar tanto a poesia quanto o espaço doméstico. É ela quem profere a ideia, frase que depois será utilizada como título da edição dessas 3 conferências realizadas por Lorena Garrido, de que tanto ela quanto as suas colegas farão cito, a confidência da misteriosa maternidade do verso. Mas essa confidência da misteriosa maternidade da poesia é enganosa. Só vem acompanhada do relato de pequenas rotinas, bem pouco misteriosas, coisas muito comuns, sem acessos de inspiração declamatória. Pelo contrário, ela ri, ela diz, eu tenho uma amiga que acha que eu estou no meu quarto assim, tendo surtos de inspiração. Eu estou por ali, fazendo... Só com uma repetição ritmada do que se escreve como gesto de ofício. Ou seja, esse mistério não é um mistério, é um ofício.
Gabriela Mistral também encena esse duplo movimento de retomada e recusa dos atributos da feminilidade poética. Eu me temo que vaya a fracasar a linda intenção do senhor ministro Aedo de someternos a uma encuesta verbal, a uma confesión clara, a un testimonio, y que fracase a causa de nuestra malicia de mujeres y sobre todo de nuestro radical desorden de mujeres. Querer reducir a normas y poner en perfil neto nuestro capricho consuetudinario es una empresa de romanos que nosotras podemos desbaratar entera, fingiendo que la obedecemos. Também sem confissões, desapontando o voyeurismo, Mistral enuncia a estratégia da submissão feminina à linguagem e da obediência enquanto fingimento. E ainda vai mencionar, como quem não quer, que ela escreve em uma tabuinha, no meio de atividades cotidianas, onde ela cria domesticamente o verso. Storni, por sua vez, também vai falar da sua escrita em associação ao hábito da mentira desaforada. Ela fala que ela de criança mentia desaforadamente, ela só mentia. E ao hábito de guardar e de perder, também sistematicamente, papeizinhos com versos nas anáguas e aventais. Assim, se o título do livro que compila falas parece abonar uma associação entre maternidade, fazer poético, entre maternidade, inspiração, mistério, as 3 conferências das matriarcas desalimentam essa expectativa para vincular o poético a um trabalho corriqueiro e cotidiano. Nenhuma das poetas fala de parir versos, ou de inclinações místicas ou naturais, seja poesia, seja maternidade. A maternidade nunca é metáfora do fazer poético, nem se iguala a poemas e filhos. Se alguma maternidade no verso se desenha na fala, parece ter mais a ver com a possibilidade de um acompanhamento e de um cuidado das palavras, ou seja, da sua maternagem. Claro que esse uso estratégico da maternidade e das incumbências femininas, citando elas, e aquilo que se espera dessa voz marcada por um gênero não era alheio ao conteúdo de pautas feministas que se desenhavam na militância, principalmente entre as mulheres escolarizadas, de classes mais acomodadas e dos centros urbanos no século XX. Ou seja, não se trata de uma genialidade das poetas, era uma pauta do movimento. Mas vemos nestas falas como as mulheres vão desafiar o sentir, em consonância com as demandas da época, como nos diz a pesquisadora Cecília Macon. Lembremos que em 1938 se conquista finalmente em Uruguai o voto feminino, que na Argentina também está sendo disputado. Desafia-se então na poesia e na figura da escritora uma gramática afetiva patriarcal que as coloca no lugar da sentimentalidade, sem necessariamente se contrapor de forma frontal a essas estruturas. 2. Poemas de corpos rachados. Se nas poetas da primeira metade do século a maternidade já se afastava de um lugar romantizado, cada vez mais a partir dos 60 se aprofunda na poesia uma enunciação que recusa uma voz feminina e predeterminada da mãe. Vocês vão ver que eu uso feminino de uma forma muito cautelosa, é uma palavra que me incomoda profundamente. Começa-se a se tornar mais recorrente a figuração, geralmente em tom de denúncia, de uma subjetividade silenciada e domesticada, de uma feminilidade imposta junto com uma necessidade de visibilizar e disputar os sentidos de um corpo que até então se aparecia como oculto ou controlado. A maternidade e o feminino são enxergados como dispositivos de controle, que passam por colocar a condição biológica da mulher como igual ao seu destino social. Na poesia, acompanhando a forte projeção do livro de Betty Friedan, A Mística Feminina, que é de 63, e as lutas por direitos sexuais, reprodutivos e salariais dessa época, a chamada segunda onda,
é possível ler a tomada de consciência e a denúncia das opressões construídas no corpo da mulher, da frustração e do vazio no rol da dona de casa e da visibilização de um corpo e seus usos não reprodutivos. Assim como também aparece na poesia a crítica explícita aos homens e, inclusive, a figura dos filhos. Isto pode ser visto, por exemplo, na guatemalteca Ana María Rodas. Las mujeres no deseamos, solo tenemos hijos. Num livro que se chama Poemas de la Izquierda Erótica, que foi criticado por gregos e troianos na Guatemala. Claro, ela mexeu com os esquerdomachos que tem por aí. Que é de 73. Também é visível no trabalho da cubana Magali Alabao, que a Helena Palmero trabalha muito, nas venezuelanas Mio Vestrini, Márgara Rusotto, Maritza Jiménez ou Jacqueline Goldberg, como nos mostrou a Cristina Leal. Nessas poetas se veria uma intervenção na ideia de felicidade e completude da família, para pensar na maternidade quase como algo abjeto, arqueante, diz a Cristina num dos seus artigos, nojento. Também em Corpo, de Maria Auxiliadora Álvares, a gravidez e a maternidade aparecem como experiências insuportáveis, tá? Cito ela, porém pensadas a partir da sua dimensão pública, institucional, marcando que a crueldade da experiência é alimentada pela ausência de políticas públicas, seja para interromper a gravidez, seja para transitar pela gravidez de um modo amparado comunitariamente. O livro se chama Cuerpo e é de 85. Hubiera podido reunirlo, el dinero, doctora, vaca, amarga, castrada que me agrede para tener mejor asistencia, su ojo más detenido, si el embarazo durara varios años, a medida que me hubiera ido inflamando, cada arcada, cada pelo que cayese, cada estría, lo hubiera ido guardando. O livro, que a própria autora define como quase jornalístico, é um enfrentamento ao Estado e seus aparatos de saúde, assim como um enfrentamento do próprio corpo e seus humores, sangue, urina, fezes, pelos, que não responde ao ideal do corpo grávido, né? O book de fotos da grávida fofa. Ou a maternidade pura, plena e limpa. O parto e a própria maternidade são expostos na sua negatividade, embora não desde um ponto de vista individual, mas como uma questão sociocultural e histórica. Sem abandonar essa tomada de consciência da imposição da feminidade e a maternidade, podemos observar que alguns poemas onde um corpo grávido e o convívio com filhos aparecem também em tons mais ambíguos. A mexicana Rosario Castellanos, por exemplo, publica o livro En la Tierra del Medio em 72, conjunto de poemas que de certo modo elabora o convívio do casamento, da casa familiar e do corpo fendido pela aparição do filho. O poema mais explícito e conhecido nesse sentido é... Tá certo? Se habla de Gabriel? Um dos meus poemas preferidos no mundo. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí. Y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia.
Embora as imagens não sejam alheias ao reconhecimento da perda da própria individualidade e da alteração do corpo, o poema tensiona essa negatividade com uma disposição se doar também ao corpo do filho, que não é abnegação nem submissão. A divisão do espaço corporal com hóspede e filho é também partilha e relação. O corpo do filho pede não como um ser que será propriedade, mas como um outro que fará parte da história. Ainda, embora o final do poema feche em um assíndeto abierta, né, a las visitaciones, al viento, a la presencia, que reforça o atravessamento e a perda da unidade, o sujeito do poema não perde um lugar mais ou menos estável de enunciação, já que o eu e o versos se mantêm como agentes. De certo modo, a possibilidade de criticar as construções da feminidade no poema é ainda marcada pela construção de um sujeito que diz eu, que assume a autoria de forma clara. Cabe apontar ainda que nessas décadas a crítica ao universo materno, doméstico ou feminismo ou ao feminino talvez se traduza de forma mais forte na recusa desses temas, tanto quanto de uma dicção considerada feminina, sim? Marcada, como diria Ana Cristina César, pelo leve, o abstrato, o tênue e os meios tons. Esse gesto de recusa dos temas femininos está presente nas que podemos considerar as poetas fortes da região, como a própria Castellanos, a argentina Pizarnik, a peruana Blanca Varela, a própria Cecília Meirelles, né, que é um pouco mais velha, mas também está produzindo, e que se dedicam principalmente à poesia como tema, saindo da ideia do feminino. Se dedicam às suas formas e às consideradas grandes questões poéticas ou existenciais. Mas não é menor que nesses mesmos anos 70, a ironia em relação ao feminino ou a exploração do erotismo sejam pauta central na poesia de mulheres como Leda Maria Martins, Miriam Alves, Alice Ruiz, Leila Nicoles e Adélia Prado, entre muitos outros. Diz a Leila Nicoles no Silêncio Relativo, num poema de Silêncio Relativo. Gente, eu fiz bagunça aqui no meu... vamos deixar aí. Mercado. Acho que fiz, não salvei a última versão. Mercado, eu vou só ler. Não é o processo do amor que está errado, mas a sua política. Sulamita Farsi. Diz a Leila Nicoles: o trabalho da mulher era a sua casa, a geladeira cheia, a missão de mãe, sua máquina de sonhar enferrujada. O trabalho da mulher é sua profissão, a conta no banco, os anticoncepcionais à mão, sua servidão continuada. 3. O título tem um parêntese que claramente eu tenho que falar que tem, porque não podemos não voltar à maternidade. Tom menor, subjetividade aberta e os poemas possíveis. No começo dos 80, Tamara Kamenstein escreve alguns ensaios posteriormente publicados no volume Histórias de Amor, onde o interesse pela figura dos filhos e as relações familiares que aparecem na poesia de César Vallejo, de Alejandra Pizarnik, se aproxima de uma reflexão geral sobre a linguagem poética associada às cenas domésticas. E essa atenção que se ativa novamente com a leitura, da produção de Roberta Yanamico, realizada no texto, Testemunhar Sem Metáfora. É que Yanamico escreve no final dos anos 90 um pequeno livro icônico para a poesia argentina, Mamuscas. Em 1999, eu traduzi com a Estela Rosa 3 livros da Yanamico no ano passado, num volume que se chama Quitanda, e uma música está completo ali e bilíngue. Um livro delicioso, sim. Eu traduzi porque eu escolhi. Embora não tenha tido uma comercialização massiva, já que era uma edição artesanal de tiragem mínima da Vox, os poemas começaram a circular na incipiente internet e de boca em boca.
Não seria possível nem politicamente interessante falar de uma influência de Yanamico na produção de outras poetas argentinas contemporâneas, mas o fato é que Bahia Blanca, de onde é a Roberta e a editora, irradiava nessa virada de milênio alguns interesses fortes por temas e enunciações que ora se relacionavam, ora ecoavam, ora catalisavam questões políticas, econômicas e estéticas. E as mulheres poetas começaram a se interessar não tanto por um traço naif, como muitas vezes se apontou, mas por um tipo singular de fazer política. Por fazê-la na refiguração do convívio familiar, por uma relação com a herança, agora por via materna, e pela relação do corpo-mãe com os outros corpos, vista como uma abertura positiva. Lemos no impactantemente simples trabalho de Yanamico. Una mamusca contiene en su vientre la totalidad de las mamuscas, porque no hay mamusca que no tenga una mamusca dentro. Madre, hay una sola. Talvez o gesto mais evidente deste poema seja o tratamento da maternidade em um tom menor, que passa pelo uso de uma linguagem simples, são frases curtas, verbos em indicativo, não há advérbio nem muita adjetivação. São imagens que povoam no imaginário do doméstico, né? No livro aparecem cebolas, repolhos, frutas, por isso a gente escolheu o nome quitanda para tradução. Coisas do cotidiano, como ir no parque, andar no carrossel, ficar no balanço, do infantil, fantasias, né? Um feminino quase ingênuo vai para o parque e o infantil... me perdi? E fala muito dos vestidos esvoaçantes. Tem um formato quase aforístico que vai afirmar a existência daquilo que imagina. O tom menor tem como primeiro efeito a desmonumentalização da mãe, em prol de mães mais pequenas, mais minúsculas, mamuscas, brincalhonas, que se reproduzem em linhagens não unidirecionais, criando por sua vez pequenas comunidades de autocuidado. São elas que se auxiliam umas às outras. O tom menor, em relação à maternidade, permite montar, então, outras genealogias. Depois de Mamuscas, então, vemos uma retomada recorrente da questão da maternidade nas poetas argentinas. Já é um tema comum para a poesia, né? Eu não estou dizendo que o tema da maternidade hoje seja raro, pelo contrário, acho que está tendo um mega boom da questão da maternidade, né? Inclusive a Lívia também falou. Não é mais uma excepcionalidade. Em La Tomadora de Café, de 2005, também editado por Vox, Laura Widner se debruça sobre as relações do puerpério com a poesia, na qual se constata uma mudança radical. São todos meus poemas preferidos. Hay que haber dormido poco y mal para estar en condiciones de percibir este momento tal cual es. Se para os poetas modernos a abertura da percepção era propiciada pelos paraísos, mesmo que artificiais, e também passava, de certo modo, por ter dormido pouco e mal, só que por outros motivos, a experiência caminhava longe de qualquer domesticidade, né? O ópio, as diversas drogas, para eles dormir pouco e mal era uma experiência fora do cotidiano. Nesse deslocamento que a Laura Widner faz, porque aparece uma abertura da percepção, nessa pouca adequação da poeta puérpera à tradição poética, e porém, sem abandoná-la totalmente, se produz uma nova abertura da percepção. Se o puerpério, a falta de sono, costumam ser associados a uma perda das capacidades cognitivas, a gente fala que no puerpério ficamos burras, é importante entender que outras possibilidades cognitivas e epistemológicas se abrem no ponto em que se assume que a percepção não é prerrogativa de um sujeito isolado, aquilo almejado por Woolf em Um Teto Todo Seu, mas que a única objetividade e o único conhecimento possível está em assumir a parcialidade,
e o seu contato com outros, como nos diria a Dona Rábula. A maternidade se mostra também como uma atenção especial às armadilhas da linguagem em Expedição Nebulosa, de Marília Garcia. E não coloquei. Nave Mãe. Estou lendo sem ler aqui, olhem para mim. Nave Mãe, bloco de notas filmado em 2018 à maneira de Agnes Varda. Começo 1. Quantos meses? Sua barriga está enorme. Quantos meses? Nem parece que está grávida. Quantos meses? Sua barriga está baixa. Vai nascer antes da hora. Louca, ainda não comprou um carrinho? Você teve desejo de comer alguma coisa estranha, tipo terra? Embora não se trate apenas do Logos, a própria Widner, em tradução da Estrada, que também eu traduzi, continua uma observação da maternidade e da vida doméstica mais fortemente retomada na política do convívio. No encontro e no desencontro, na herança ocidental, a marquita roja la tenemos todas. Acá, en la mano izquierda, con la que escribo, está también mi quemadura de horno. E no jogo dos corpos que se traban os laços de família. Cito a Laura. Van mis hijos unos metros adelante, la vereda se eriza, decrece, distrae, hay columnas, la pared, el árbol. Los hermanos se ríen de las cosas propias, que son las cosas del mundo. Ella lo empuja con el brazo, él le encaja la cadera. Esse convívio delicado que se observa em Widner aparece de um modo mais dilacerado e afetando a própria percepção e ainda simbolizando o corpo em Madre Soltera, de Marina Joensuu. Soñé que a mi bebé le salían un montón de dientes, pero en mi boca. Una boca muy grande que yo veía desde afuera como si fuera de alguien más. Esse poema é maravilhoso. Não está traduzido, eu cortei pelo tempo. Se no poema se habla de Gabriel, podíamos observar uma manutenção da estabilidade da enunciação, apesar da constatação da abertura e a partilha do próprio corpo. Aqui, o corpo fendido, heterônomo, múltiplo da gravidez e do puerpério se apresenta em uma dança pronominal e de deixis de construção de uma voz extremamente instável. A relação mãe-filho não é aqui uma relação de sucessão ou de invasão unilateral. É uma relação que poderíamos associar com a ideia de voz média, tal como descrita por Benveniste no seu curso de Linguística Geral. Se a diferença entre uma voz passiva e uma ativa é, a princípio, facilmente apreensível, Benveniste se pergunta qual a diferença entre o ativo e o médio, que vem do indo-europeu. Ele explicita que na diátese ativa, os verbos denotam um processo que se efetua a partir do sujeito e fora dele. Já na voz média, o verbo indica um processo do qual o sujeito é a sede. O sujeito está no interior do processo. Segundo Benveniste, a diferença na voz é semântica, não tanto gramatical. Poderíamos dizer então que, embora em espanhol o verbo possua apenas voz ativa ou passiva, a experiência da maternidade se mostra nesse poema como um processo de voz média, como uma experiência privilegiada de abertura para encenar certo perspectivismo ou deslocamento subjetivo. Neste poema e no livro todo de Joensuu se encena esse deslocamento. O corpo não aparece aqui como uma ferida, ou como algo nojento, ou associado de forma direta com a morte, como em Maria Aparecida, como em Maria Auxiliadora Álvares, mas sim como um corpo definitivamente aberto. Porque, de última, ¿aonde empieza un cuerpo y aonde termina? ¿De quién es la teta en la boca de mi bebé? ¿Y de quién es ese hueco que siento o que me siento cuando no está en mis brazos?
O mesmo lemos na porto-riquense Mara Pastor. No estoy intacta, has nacido y todo lo demás desaparece. Que seguido por deseo es poner la boca en lo que amas. Nesse contraponto de desejar colocar a boca naquilo que se ama, e o que se ama deixar de ser um objeto totalmente separado do eu, o pano de fundo é a amamentação, o aleitamento. Se mostra como um dispositivo também de percepção e de abertura do corpo, e não como um dever unidirecional. Tétame. Tem algumas versões. Esse livro chama-se Las Horas Extras. Primeiro só foi publicado em Puerto Rico, inconseguível, e teve uma edição por Neutrinos agora, uma editora argentina, e mudou o título, porque o título desse poema, na primeira edição em Puerto Rico, chamava-se Tetita. E aqui vem esse jogo, né? Esse verbo muito estranho, esse imperativo muito estranho, neologismo total, tétame. Lactamos para aprender rápido la parte por el todo, y que hay cosas que al nombrarlas quitan el sueño, el hambre, el miedo, el frío. Outro dos pontos que aparecem nos poemas de Juiçu, nos de Whitner e nos de Mara Pastor, é a forte tensão entre uma aparente deixar de escrever, uma ausência de linguagem na vida doméstica, principalmente em relação com o bebê recém-nascido. Tá? É um tópico bem clássico da maternidade. As mães puérperas não conseguem escrever, não conseguem pesquisar, não conseguem fazer nada. Diz Juiçu, em um ano sem palavras, salvo por bababá e tatatá, me dejaste muda, bebê. Esse tempo em que parece que não há palavras, que não há escrita, em que escrever se torna materialmente impossível, embora a vontade se sustente, inclusive atravessada pela nova percepção, Juiçu diz, quero poemas nuevos, quero que todo seja novo, porque todo lo es. Constata-se que não é possível escrever, mas se escreve. Como menciona Whitner também em uma entrevista, falando dos poemas La Tomadora de Café. Ela disse, son notitas que yo tomaba en mi cuaderno hasta que un día les vi sentido y en la mitad me di cuenta de que sí estaba escribiendo. O como leemos en un libro, Las Horas Extras. Cosas en vez de poemas. Tengo un poema en el baño mientras conduzco, con los chupones de extracción en los pezones, en un semáforo, en la fila de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la sala de la casa de mi amiga Nicole, en la cama después de que Isla se duerme, en la aplicación de notas del celular, en la clave del examen de redacción, al despertar, cuando camino por el balcón, jugando también en la vida entre parásitos, alacranes y tarántulas que me interpelan. Me preocupa tener que hacer demasiadas cosas, editar cientos de ensayos enunciativos y recoger 205 juguetes, lavar antes de dormir más tandas de ropa de las que puedo contar y que sin querer se mojen en los bolsillos los poemas que escribí en el carro, en el estacionamiento de la escuela de mi hija. Lembremos que Stormy também dizia que guardava poemas coladinhos no corpo. Não se faz fazendo. No final das contas, é pelo gesto de assumir a relação que o poema tem com as suas condições de possibilidade que ele se produz. Como um dispositivo de percepção socialmente interessado e político. Tener um poema, então, não é tanto uma metáfora para dizer que os poemas são filhos, mas para tornar essa aparição do poema algo familiar. A aparição dos filhos também algo da ordem do escrever e de dar sentidos. Outras origens, outras genealogias, heranças, diásporas, terra. É a última parte, mas não... Eu sei que ficou longo, mas não queria deixar de falar da questão da diáspora. O tom menor
de certo modo leve, pouco solene, com a narração de anedotas para pensar as relações entre mulheres da família, parece ir fundo, especialmente, como dissemos, na produção poética argentina do século XXI. Porém, a elaboração da questão da maternidade pode ser observada na produção de outras poetas da região, embora talvez em menor escala e muitas vezes com outros tons, atravessadas por outras demandas e outras situações políticas. Tá? Os poemas que venho lendo são poemas muito de maternidades de classe média, de pessoas brancas, né? Dentro de famílias com certas estruturas. Então aparece a necessidade de repensar a maternidade e o familiar sem uma recuperação romântica dos estereótipos já caducos, mas também sem uma recusa dos temas ou da denúncia das opressões. Pelo contrário, a maternidade parece ter deixado de ser um perigo, ganhando novas nuances políticas, o que nos leva inclusive a privilegiar o uso desse termo maternagem em lugar do naturalizado maternidade. Em outras palavras, embora os tons, perspectivas e contextos sejam variados, a poesia contemporânea, quando pensa maternidade, pensa não em um fato natural, as mulheres, mas nos próprios dispositivos genealógicos. Assim, se chamam nebulosas da mexicana Marisela Guerrero. A filiação, por exemplo, não é dada por uma lógica sucessória. O livro se organiza em 4 sessões, mas mais do que desenhar uma narrativa, os poemas vão operando uma acumulação semântica e sonora. Assim, uma mesma palavra vai acumulando sentidos, se superpondo. E ao mesmo tempo sublinhando o fato de que essa linguagem que se acumula é destinada a alguém. Já no título, Se Chamam Nebulosas, temos uma frase que, embora profundamente indicativa, né? A gente aponta para a criança, se chama assim, se chama assim. É uma frase colocada na experiência da maternagem, mas também da linguagem. Ao mesmo tempo, o que é apontado na frase não é um objeto acessível, é aquilo que foi acumulado ao longo das eras. Nebulosas são as palavras que ali estão. Cito: Los poemas se me acumulan, hijo. Hijo, palabras mil, aguas mil para que te formaras. Em lugar da reprodução, fecundação ou diretamente concepção, a vida do filho se associa a um processo de acumulação, florações, combustões, superposições, ou de modo mais claro e bem-humorado, filho fotocopiadora. O que de certo modo também pode ser visto em poemas de Cristiane Sobral aqui no Brasil. Como aponta de modo geral a teoria da reprodução social, observar as condições de possibilidade para que exista um produto, seja a mercadoria, o poema, o filho, implica observar os trabalhos reprodutivos, os processos atravessados por diversos agentes, e não apenas por uma identidade paterna ou uma autoria. E essa mudança de foco implica problematizar o lugar genitor ou autoral como o único que otorga sentido. Paracaídas. Te clavas en el aire, parapente, hijo paracaidista, hijo ocupa. Te instalas inmediato, inminente, disuelves las fronteras, hijo migrante, hijo beduino, diaspórico, colón audaz, hijo en translación. 400 hijos, nebulosas, anímula, vágula, blandula. Assim, a sucessão que marca a lógica hereditária pode ser pensada em várias direções. Tá? Não sei se falei, é um livro de Marisela Guerrero, que é mexicana, é um livro de 2010, muito lindo. A sucessão que marca a lógica hereditária pode ser pensada em várias direções, recuperando e alterando a noção de legado. Também nos poemas de Yanamico se trastoca a ideia de herança. Los camisones de mi abuela. Mi única herencia.
junto con el juego de té y la sopera. Son unos camisones que están fuera de la realidad. Todavía no los usé, pero voy a empezar. Porém, a ideia de herança, quando pensamos em América Latina e quando a América Latina se pensa a si própria nos poemas, carrega traumas geopolíticos das diversas diásporas. Embora muito atentas ao corpo fendido da mãe, ao convívio com o corpo de filhas, atenta ao que acontece com a subjetividade, a experiência da maternagem se vê atravessada pela questão política pública. As possibilidades de ter ou não ter filhos, maternar ou não maternar filhas biológicas ou maternar o mundo, também está atravessado por questões materiais. Como lemos na cubana, eu troquei a ordem, Lenia Rodríguez Iglesias, Huracán Lenia. Me fui a vivir sola con mi hijo de 36 meses en una ciudad donde la gente vive en pareja para poder pagar las facturas. Conseguí una perra mixta Beagle en Craigslist, Miami, como si tuviera un patio o un pedazo de cemento, donde la perra pudiera hacer sus necesidades. En una ciudad donde la gente adopta gatos, porque dije que los gatos son de adopción. Me enamoré de una mujer que vive en Cuba. ¿Alguien puede decirme cómo se llega a Cuba? Si me preguntan, where do you live? Siempre respondo con la mirada. Me puse a pensar que cualquier día podría convertirme en huracán e irme volando con hijo y todo. Cuando tomara una curva alta desde una interestatal. En eso pensaba cuando de pronto salí volando, con hijo y todo, en una ciudad donde lo que vuela aterriza rápido. Los poemas de Lenia Rodríguez Iglesias, así como la venezolana Julieta Arela. No me preguntes por hijos todavía. Apenas podemos mantenernos. Hasta las matas se murieron. Cobijar una casa es desarroparse. Uno piensa tanto en el otro que se va gastando. Las goteras son rápidas, hay que cambiarles el recipiente a cada rato. El país me está corriendo, mamá. La casa se me está inundando. Y aunque no quiero alejarme tanto, sueño con hacer una vida nueva. Son poemas nos quais a questão da família e da maternidade estão marcados pelos trânsitos diaspóricos. Além dessa incorporação do atravessamento das condições materiais, tanto para maternar os filhos quanto para fazer poemas, nos últimos anos se tornou visível, junto com certa projeção conquistada por vozes que carregam e reivindicam relações ancestrais sobreviventes aos extermínios coloniais e neocoloniais das diásporas, a produção poética de mulheres de comunidades e povos indígenas. Estas escritoras que reivindicam um pertencimento não à América Latina nem a certos países, mas a regiões, coletividades ou, em alguns casos, a nações, apontam para outra história e outras genealogias. Entre elas, Daniela Catrileo, chilena e da nação Mapuche, escreve tanto em espanhol quanto em mapudungun e se dedica a repensar as genealogias e os apagamentos da história. Poderíamos dizer que nos poemas de Daniela Catrileo, quando a palavra mãe aparece, se afasta enormemente de qualquer prerrogativa feminina da maternidade, que marca os parâmetros burgueses. Quando aparece a palavra mãe, se coloca em jogo uma familiaridade entre pessoas e natureza, como também acontece nos poemas de Sony Ferseira. Afinal de contas, há uma guerra em curso. Sempre houve para os povos indígenas. E fazer família também pode requerer matar. Lemos, então, em Guerras Floridas, da Daniela Catrileo. De rodillas ante ti, volcán madre, enciendo el fuego y la montaña se ilumina. Empalmo mi frente con cal de tu ceniza, trenzo mi cabello con ramitas de menta y repito, esto soy, una última jugada. É isso, obrigada, gente. Eu falei que era longa.
Obrigada, Luciana, por essa linda viagem à maternagem, né? A gente percebe aí a trajetória, né, dessas autoras que vão trazendo muitos pontos de vista, ampliando a noção de maternidade, a partir aí ampliando consequentemente a noção de feminino e as múltiplas feminilidades, né? Esse percurso que você traz é muito interessante para a gente refletir até sobre o nosso percurso de maternidade, ou mesmo de quem é filho, né? Essas relações, elas são muito bem problematizadas e você escolheu obras muito potentes, né? Os poemas selecionados são muito instigantes. Acho que ampliou muito o nosso repertório também sobre a maternagem. Então, você falou, vou fazer só uma pergunta para começar. Então, você comentou sobre a origem, né, do livro, essa proposta, mas como foi fazer, né, desse trabalho aí, que vocês poderiam compartilhar um pouquinho conosco? Obrigada. Foi difícil, deu trabalho. É uma pesquisa que leva muito, que venho desenvolvendo há muito tempo. E uma das coisas que, antes de falar um pouco do meu processo mais individual, foi muito importante a partilha com os alunos, porque a gente foi construindo e procurando muitos desses poemas com os meus orientandos ou alunos em disciplinas pontuais, e foi muito produtivo e divertido, né? Ir fazendo uma espécie de repositório. Então, tem poetas, por exemplo, a Mara Pastor, que se tornou uma poeta central para a minha reflexão, foi uma das minhas alunas que achou. Outras não, outras fui eu, mas foi muito interessante. Assim, a gente teve um dia que distribuímos países, falamos, porque a poesia muito contemporânea a gente acha em blogs, na internet. Depois, claro, depois tem o trabalho de ir até o livro e temos essa dificuldade editorial, de tradução, etc. Mas esse primeiro encontro é através da internet. Então, foi muito bom dividir esse trabalho. Acho que deu fruto para muita gente. E foi um processo isso, de ir decantando. Eu também não sou... A sensação que eu tenho é que eu fui fazendo um letramento no feminismo muito recente. Mas foi também um pouquinho, né? O livro se relaciona com questões que já me interessavam no doutorado, que era sobre afetos e sobre as relações poéticas. Mas aos poucos começou a vir uma curiosidade por poemas que eram considerados menores, poemas de circunstância, poemas que não falavam, né, das grandes palavras. Também, claramente, tem a questão da experiência da maternidade, mas essa é uma questão no livro que eu tento colocar no escanteio, porque, como a Lívia disse, não é que a pessoa não ter sido mãe não pode falar de maternidade, porque é justamente levar água para o lugar do biológico, né? Enfim, são muitas questões importantes, mas eu me identifico muito com esse poema da Laura Wibner, que há uma abertura epistemológica, não por fato de ser mãe biológica, não é por isso, é com o fato de conviver com outros, cuidar de outros, ser responsável comunitariamente por outros, que talvez para mulheres brancas de classe média chegue mais através dessa experiência doméstica da maternidade, mas que tem a ver com o convívio, com o difícil e o maravilhoso que é conviver. Então, acho que essa abertura epistemológica foi central para a reflexão. E o livro só tem 3 capítulos, só tem 3 capítulos no título: conviver, aleitar, costurar, mas tem um quarto que é abortar, que eu achei um pouco
preferi ocultar para as pessoas chegarem depois. E todos falam sobre cenas onde eu misturo poesia com questões da cultura, cenas cenas da cultura e da sociedade, não necessariamente, não é exclusivo, ou seja, quem quiser saber muito sobre poesia não é aqui que vai, mas são costuras de poesia com outras cenas. Obrigada. Respondi, né? Sim, respondeu. Essas costuras, né, ficaram muito interessantes. Aí a minha outra provocação diz respeito ao que você falou em alguns momentos sobre o boom da temática da maternidade. Aí a minha questão esse boom é motivado pelas autoras escreverem mais sobre o tema ou é motivado pelos estudos, ou estão relacionados, né? Porque a gente, de fato, vê muita gente trabalhando com essa temática, né? Acho que foi ontem, não lembro se foi entre as pesquisas que a gente escutou com o Veraniza, que apareceu a questão do feminicídio. Eu acho que nos últimos 10 anos nós temos um boom que a gente associa ao que se chama de quarta onda, né, feminista, e que tem a ver com o boom de certas manifestações, principalmente na América Latina. Tem um epicentro em Buenos Aires, mas que torna um movimento global, né, desses feminismos da rua, né, a maré verde. Eu acho que esse é um ponto importante para pensar em relação, às vezes é difícil dizer o que é primeiro, né, se o ovo ou a galinha. Eu acho que são coisas que estão muito associadas. Mas abre-se um lugar de reflexão, né? Uma pauta posta de forma intensa, que são pautas feministas. Eu acho que na academia vai ter vão se produzir certas tensões. Por um lado, acho que há uma captura do feminismo, né, uma certa domesticação, por isso que também a minha certa implicância com a ideia do feminino, né, dentro dos estudos feministas, a questão do feminino é um grande problema, né, e inclusive aqui na poesia também, o feminino pode ser visto como um lugar de opressão, né, que marca uma subjetividade muito predeterminada numa gramática patriarcal. Então, e a gente costuma ver, né, a ideia do feminino. Então, é sempre uma tensão. Então, acho que tem, na produção literária, tem um pouco de tudo. Tem certa recuperação, também por esse lugar de visibilização da questão da mulher. Isto, editorialmente, foi um boom. A gente começou a ler mais mulheres. Muitas dessas mulheres, algumas dessas mulheres, estão escrevendo numa chave muito a partir do tal do sagrado feminino. Eu me afasto estou num lugar diametralmente oposto ao sagrado feminino, porque acho que o sagrado feminino, às vezes sem querer, mas acaba abonando o lugar do biológico, do instintivo, é extremamente transfóbico. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito politicamente. Isto tem a ver com pensar politicamente a literatura, né? Como que ela está intervindo, quais são os seus meandros. E é interessante pensar essa associação, e por isso eu trago bastante esses poemas sobre o fazer poético como algo do ofício e não da inspiração, porque principalmente a poesia, muito mais do que a narrativa, é associada a uma coisa meio sobrenatural.
seja, não é biológico, mas parece que não é um ofício deste mundo, que não é político. Então, é isso que me interessa discutir, como a poesia está disputando sentidos, inclusive do que seja a maternidade na contemporaneidade. Obrigada, Luciana. Só para destacar a questão das outras genealogias que você traz aí com o século XXI, né? Como mudou em relação às primeiras poesias que você nos apresentou, essa perspectiva, que está relacionada justamente também com a evolução do feminismo, das ondas, que você bem apontou. Mais alguém? Você fazer uma pergunta, comentário? Não é necessariamente uma pergunta, Luciana, mas você tocou nos poemas da questão de classe. Aí eu queria que você pudesse comentar um pouco mais como é que esses poemas eles vão estar atravessados com essa camada da classe social dessas mulheres. Então, são várias questões. Eu falei de uma outra genealogia, mas essa outra genealogia não é cronológica. Olha só. Essa genealogia tem festa, né? Quinta-feira, quintou. Essa outra genealogia não é cronológica, né? Não, acho que não é apenas o avanço do feminismo, tanto que é isso. Hoje ainda temos poemas que falam do sagrado feminino. E também temos momentos, em outros momentos da história, demandas sobre a questão da infertilidade, né? Certa não romantização, mas um elogio da maternidade. Então, é isso, tem coisas muito variadas. A questão da classe. Eu acho que a gente não pode trabalhar literatura sem ter em vista uma perspectiva interseccional. Raça, classe, gênero. Também acho que a gente não precisa trabalhar, porque é impossível. Olha, tentei fazer um panorama e já falei sei lá quanto, né? É meio inabarcável a gente querer jogar, realmente levar em conta todos os exemplos, sem perder de vista todos os coletivos Então, mesmo que eu não traga todos os exemplos, há uma perspectiva que é cada experiência ou cada elaboração da maternagem é singular. Então, cada poema está atravessado ou tem um arranjo singular de classe, raça e gênero, né? Nesse caso, eu tomei todas as mulheres cis, mas a gente tem, por exemplo, a Suzy Schock. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem um textinho muito curto escrito com Suzy Schock, que me impressiona, né? E ontem saiu com a Camila. A questão da maternagem em Suzy Schock é impressionante. É impressionante, porque ali você tem um atravessamento que não nos permite localizar, né? Suzy Schock não é um exemplo de como é a maternagem em mulheres trans de classe média, baixa. Nenhuma destas poetas consegue se tornar tipo, sim? Que a gente possa ver associações, algumas questões em comum. Eu acho que não deveria nos levar a isso, a tornar elas tipos. Então, acho que a gente precisa ler cada poema na sua singularidade. O que sim me chama a atenção é, muito provavelmente, por uma questão de imediatismo, e também muito provavelmente pelo acesso de certas poetas à publicação, qual elaboração de maternagem veio primeiro para mim? E vem essa maternagem que problematiza a produção de literatura, o doméstico da classe média. Foi o que eu primeiro
consegui enxergar desde os meus olhos totalmente limitados. E, por exemplo, para mim é uma dificuldade entender as maternidades afrodiaspóricas, porque se coloca outra estrutura que está por trás, e inclusive as maternidades indígenas são outras estruturas. Por isso que eu não estou querendo igualar, e por isso a Daniela Catrileo chega só no final. É isso, eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho falar com pertinência dessas outras poéticas, porque inclusive há outra relação com a palavra, não apenas porque são outras experiências de maternagem, são outras estruturas. Isto não quer dizer que eu não veja, tanto nas maternidades, nas poetas que falam sobre maternidades negras, como Cristiane Sobral, ou nas poetas que falam sobre maternidades indígenas, algumas questões que me preocupam e que eu enxergo nelas ainda de forma mais evidente, que é a dimensão política. Isso, sem dúvidas. Às vezes mais associadas ou associadas de outro modo com a questão biológica, mas a questão política não sai da pauta. A questão das maternidades negras e as maternidades nas comunidades indígenas são de cara políticas. É a branquitude que operou a privatização da maternidade. Acho que a gente vai concluindo essa conferência, agradecer Luciana novamente, todos os que apresentaram nas mesas, os que apresentaram também, os estudantes que apresentaram seus projetos, e eu queria uma salva de palmas para a Lívia, que organizou o nosso evento, os 25 anos do GT, parabéns.